Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Louvado seja Deus. Vamos mais a um banquete de amor, né? Alimentar nossas almas para nos fortalecermos na nossa fé, na força de Jesus. Então, oração do arcanjo Ismael. Ismael é o anjo protetor do planeta Terra. E claro que ele tem a sua falange, que são milhões de espíritos de luz, anjos, né? Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino infinito, em todos os nossos sentidos, à luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus mártires na cruz, dá a esses que se acham ligados a pesados fardos da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude única, pela qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Receba no teio do seu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais, falange, purifica-nos com os teus raios divinos. Leva-nos de todas, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o caminho de espinho escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados ao santo evangelho possamos trilhar e vencer a escabrosidade do carreiro e chegarmos às moradas de teu reino. Amigo, amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja, graças a Deus. Ai, louvado seja Deus, né? Então, meus irmãos, falando mais um pouquinho de Allan Kardec. Allan Kardec, naquele tempo, quando ele ainda era jovem, começou, né, a falar das mesas girantes, daquelas coisas todas que a gente já sabemos, que a mesa se movia, escrevia, do cesto ali que escrevia. E Allan Kardec, de uma certa forma, foi muito protegido por grandes espíritos de luzes desde quando ele nasceu. Então, ele foi o único filho, porque assim os pais deles iam ter condições de dar um estudo para ele, né, dar condições dele estudar, tanto que ele era professor. Então, parece que ele foi para a Suíça estudar. Assim, ele ficou longe da França, né, um bom tempo. E quando ele voltou, né, já casado, com esposa, sem filhos, dando aulas, né, trabalhando e dando aula até de graça para aqueles alunos que não podiam pagar, né? Ele poderia ter começado cedo, mas as trevas iriam impedir, né? Dele ter estudado, ele ter se preparado durante esse tempo. Então, enquanto as trevas estavam lá, mais preocupadas com aquilo que estava acontecendo, né? Não se voltavam para ele. E mesmo assim, ele era muito protegido para que as trevas não encontrassem, sabendo que aquele era o Allan Kardec. Então, como Allan Kardec, quando ele nasceu, ele chamava Hippolyte Léon Denisard Rivoil, acho que é isso mesmo. Nasceu em Lyon, na França, 3 de outubro de 1804. Começou a trabalhar em 30 de abril
de 1856. Zefiro, Guia Espiritual, de Allan Kardec. Então, perdi aqui o que eu ia ler, deixa eu pegar aqui. Então, Leon Kardec foi muito protegido pelos espíritos de luzes, porque senão ele não teria condições de fazer tudo o que ele fez e o tanto que ele trabalhou. E ele precisava, de alguma forma, ser independente financeiramente para que ele tivesse condições de fazer o trabalho dele, de fazer os livros. Porque se ele fosse depender de outras pessoas para produzir os livros, aí muitas pessoas dizem, não, vamos tirar isso, vamos pôr isso, que iam querer pôr ideias deles. Por isso, a esposa dele era uma mulher rica e recebeu uma grande herança. E com essa herança, ela produziu os livros de Allan Kardec sem precisar de ninguém investir. Ele criou também um jornal espírita, que foi a esposa dele, que também produziu. Porque ele criou lá, né? Desde aquela época, de certa forma, foi o primeiro centro espírita, sociedade. Depois eu vou ler a carta do Inácio Ferreira e vocês vão ver. É Sociedade Espírita, negócio assim. E ali eles começaram, reunir na casa de Allan Kardec, né? Já que estava estudando, ele já tinha escrevido alguns livros, né? E estava escrevendo mais, ele estudava muito e dormia pouco, né? E ele dá um tempinho para me respirar. Então, Allan Kardec dormia pouco, trabalhava muito, e naquele tempo a lareira, a fumaça, isso tudo foi prejudicando a saúde dele, né? Mas ele reunia na casa dele alguns amigos para começarem a fazer aqueles estudos junto, né? Tinha até uma médium lá que tinha evidência e coisa, médium de efeito físico, e Allan Kardec também tinha a mediunidade dele, até de efeito físico. Então, eles reuniram ali para conversar sobre o espiritismo. E muitas pessoas iam atrás dele querendo saber sobre aquilo que ele escreveu. E a esposa dele não podia ficar atendendo toda hora as pessoas na porta, porque senão ia atrapalhar ele a escrever, fazer o trabalho dele. Então ele criou esse centro para ali as pessoas estudando. Só que foi aumentando muito as pessoas, né? E na casa dele também não era um lugar, digamos, para fazer aquele trabalho. Aí resolveram lá entre eles, juntaram lá os participantes, porque o dinheiro dele dava era para o sustento deles, né? Então, ele teve que parar de trabalhar para ele escrever os livros e fazer tudo o que ele tinha que fazer, porque senão ele não teria tempo para escrever e dar, né? Dando aulas de graça, ele não teria tempo para escrever. Então, ele parou de trabalhar e com o dinheiro que a esposa dele recebeu, foi que sustentando eles, os livros e tudo. E muita gente falava que ele era um príncipe, recebendo dinheiro, que ele era muito rico, falava um monte de coisa. Então, os amigos, sabendo disso, porque ele teve que parar de trabalhar para fazer o trabalho que ele veio para fazer. E Deus pôs a esposa dele uma pessoa muito especial, compreensiva, que o ajudou e muito. Então, arrumaram um lugar lá, separado, para fazer a reunião. E depois foram mudaram várias vezes de lugar, até ter um lugar próprio. Então, quando teve o lugar próprio, aqueles médios, aquelas pessoas que trabalhavam ali com eles, começaram a desentender entre si, começaram a brigar, a discutir, e ele já estava sentindo que já estava na hora, porque tinha muitas pessoas ali trabalhando com entendimento. Ele já sabia que as pessoas estavam preparadas para seguir em frente sozinhos, sem precisar dele. E começaram a brigar, a discutir muito. Allan Kardec foi dando conselho de serem unidos, de ter amor, de ter união entre eles para que o trabalho seguisse em frente, né? Aí, que tinha um grupo lá, que criou lá um grupo, não sei o que, Spirit, qualquer coisa, só que não era o espiritismo. Eles falavam sobre reencarnação e certas coisas, mas não envolvia nesse estudo os ensinamentos de Jesus. Acreditavam na reencarnação. E, então, teve um lá
Esqueci o nome dele, mas acho que lá no outro que eu vou ler para vocês está o nome de um homem que tentou derrubar Allan Kardec de todo jeito, sabe? Tentou, sabe? Como se o que ele estava ensinando era o certo, né? E com isso, aquilo que ele ensinava foi para os Estados Unidos, para a Europa, Itália e para outros lugares, e as pessoas passaram a acreditar mais nele do que no que Allan Kardec ensinava. Falava que ele era um louco, que ele era um doente, né? Ele fez tudo para derrubar Allan Kardec. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo não cresceu na França, por causa disso, porque muitos também foram escutando eles. Então, onde o Evangelho veio parar? No Brasil. Por isso que no Brasil tem tantos médios trabalhando, né? Seja espírita, seja kardecista, seja ubandista, todos aqueles que estudam, que faz o bem de Jesus, não importa o nome que leva. Todos estão servindo a Jesus quando fazem o bem, ensinam as coisas de Jesus. Eu fui desenvolvida na Umbanda, mas antes de eu ser envolvida na Umbanda, eu já estudava os livros de Allan Kardec. Então, por isso que eu falo lá na nossa casa, eu falo que até chama Umbandec, que lá embaixo a gente lê o Evangelho, explica para as pessoas, e lá em cima a gente incorpora os nossos guias, dá os passes, aconselha, ajuda os espíritos sofredores, os espíritos desencarnados. Mas, como eu disse, o título não importa, o que importa é o trabalho que nós estamos fazendo. O que importa é o trabalho. Então, se nós estamos trabalhando com o espírito, nós somos espíritas, né? Então, só que no centro espírita mesmo, no kardecista, eles não incorporam como a gente incorpora lá. Eles fazem o trabalho deles muito bem também, porque eles têm os dias de fazer desobsessão. Só que lá no nosso trabalho, se a pessoa já está com o obsessor ali, a gente já trabalha aquilo naquela hora. Já resolve aquilo naquela hora e vai trabalhando para ajudar a pessoa e ajudar aqueles obsessores, não é só a pessoa. Ajudamos os desencarnados que estão perdidos, aqueles que vêm fazer o mal, que acha que tem que fazer, porque não tem conhecimento. A gente vai conversando, vai aconselhando. Então tem muitos que falam assim, obrigado, porque nunca ninguém me falou sobre isso. Eu achava que tinha que fazer o mal, eu achava que tinha que obedecer às ordens. Então eles compreendem que aceitando o nosso conselho e a nossa ajuda, eles vão ser protegidos e podem no futuro aprender a trabalhar para o bem. Então muitos agradecem. Então, meus irmãos, eu quero ler esse prefácio aqui, que eu também não lembro de onde eu copiei. Só lembro que eu copiei de algum lugar. Acho que foi do Livro Espírita. No prefácio, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimentam ao receber a ordem de comando, espalham sobre toda a face da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos ao cego. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como um toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado e se estendam e vibrem de um extremo ao universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Espírito da verdade. Então, meus irmãos, o amor sem renúncia, mais esse aqui que eu li outro dia para vocês. O amor sem renúncias é egoísmo de quem só quer receber. Amor completo é entrega total e não ser mais um e dois num só. O amor é privilégio dos deuses. Quem ama realmente supera a si mesmo e, junto com as hostes angélicas,
ultrapassa a própria vida, transitória e mortal. Tudo é um constante mudar no infinito, tempo que chamamos vida. Não é negado que se consegue a libertação, conseguindo a paz e a vitória sobre a matéria. Tem uma outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ler. Cada um recebe onde estiver, segundo as suas obras, e declara a justiça da lei. O destino de um homem é obra dela mesma. Jesus de Nazaré. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um código moral universal, sem distinção social de cor ou religião. É o consolador prometido por Jesus para toda a humanidade. Então, meus irmãos, Allan Kardec veio trazer o consolador prometido que Jesus nos ensinou, através do Espírito da Verdade. Né? Então, quando estava na hora de Allan Kardec vir, ele começou mais tarde, porque ele teve que estudar e teve que acontecer todas aquelas outras coisas antes, de mesa girante, de cesta, disso, daquilo, para que tivesse condições do Espiritismo chegar. Muitos iam por curiosidade, né? Não para aprender. Só que essa não foi a missão do Allan Kardec, distrair as pessoas. Ele veio para trazer o Evangelho de Jesus redivivo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a palavras de Jesus redivivo. Quando Allan Kardec veio, aí as trevas fez tudo também para atrapalhar. Mas quando chegou a hora certa, ele já tinha escrito todos os livros que precisava. Né? Se ele tivesse começado antes, quando era novo, antes de ter todas aquelas coisas, não ia para frente. Né? Então, na hora certa, ele começou a escrever e ele pegou tudo assim, ó, porque já estava tudo na cabeça dele. Assim que ele começou, que ele soube daquelas mesas girantes, coisas, ele se interessou e foi aprendendo e foi compreendendo o que ele tinha que fazer. E muitos médios escreviam para ele, né, mensagens dos espíritos, e quando ia ver, quando uma mensagem é verdadeira, como eu já falei, as cartas eram todas as mesmas coisas. Quando o Espírito da Verdade quer mandar uma mensagem, vários médios recebem a mesma mensagem. Né? Por isso que cada médium tem o seu trabalho para fazer. O meu não é esse. Receber uma mensagem da espiritualidade para mandar para toda a humanidade. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é lá ajudando as pessoas com desobsessão, ajudando encarnado e desencarnado. Cada um tem a sua tarefa. O maior médico que existiu na Terra foi Chico Xavier, que era o Allan Kardec. Então, Chico Xavier, muitas coisas que aconteceu com Allan Kardec aconteceu também, que aconteceu com Allan Kardec, aconteceu com Chico Xavier, problema de vista, problema de saúde, isso e aquilo, né? Então, quando eles falaram assim, mas o Allan Kardec, eles perguntaram, o Allan Kardec não podia ter vivido mais tempo, ter escrito mais coisas? Não podia, porque a saúde dele estava comprometida, o coração dele estava comprometido, e se ele continuasse, ele não merecia, a fofocaiada que ficou depois com o nome dele, ele não merecia estar encarnado para ouvir tanta fofoca de cá e dali, já que ele era tão perseguido, né? Que até aqueles que estudaram junto com ele também o criticaram. Então, essa é a mensagem de hoje. Allan Kardec, esse grande homem a quem nós devemos ser agradecidos. E eu vou ler para vocês também depois a carta que Inácio Ferreira escreveu a Allan Kardec, agradecendo ele pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas todos nós podemos, como eu sempre disse, ser mensageiros de Jesus. Quando damos bons conselhos, quando somos pacientes, quando praticamos a caridade, quando praticamos o amor. Qualquer um, mesmo sendo ateu, sendo paciente, perseverante naquilo que ele veio fazer, dando bons conselhos, sendo caridoso, sendo amoroso. Todos podemos praticar isso, principalmente começando por nós mesmos. Temos que ter caridade conosco mesmo, de nos amarmos. Por isso que Jesus nos disse, cada um receberá segundo a sua obra. Agora quem está de mãos vazias aí? Quem está de mãos vazias aí pensando só no seu umbigo? Não está fazendo nada para si nem para o próximo. Pode se preparar, porque a hora que morrer, desencarnar, já vai ser sugado por um desses planetas aí, ó.
primitivo para aprender. Porque a Terra já foi um planeta primitivo, já não é mais. Mas quem não fez para aprender, está empurrando a vida com a barriga, vai ser atraído por esses lugares. Então vamos ocupar nossas mãos enquanto é tempo. Nós podemos estar aí para frente, 5, 10, 1 mês, 20 anos de vida, vão ocupar nossas mãos, não só em favor de nós, mas do nosso próximo, praticando amor e caridade. Ainda há tempo, hoje, amanhã pode ser tarde, hoje para fazer alguma coisa de útil em relação ao próximo, ao seu irmão e a si mesmo, porque assim já terá dado o primeiro passo e quem sabe poderá ainda, durante muitos anos de vida, quando desencarnar, voltar de novo aqui na Terra e não ir para um planeta primitivo. Porque quem não fizer por merecer, não vai receber. Não plantou nada, vai colher o quê? E se plantou maldade, fofoca, intriga, guerra, ódio, aí sim vai ser atraído um planeta mais primitivo, mais longe ainda da Terra e dificilmente vai voltar para a Terra, porque vai ter que evoluir muito. Até lá a Terra vai estar muito evoluída, que o ser humano vai evoluir muito, porque está nascendo milhões e milhões de espíritos de luz para fazer a humanidade evoluir. Como Emmanuel está reencarnado, e André Luiz e muitos outros. São Francisco de Assis vai reencarnar, Chico Xavier também quer reencarnar. Quem sabe nós podemos voltar aqui de novo e continuar o nosso trabalho. Mas precisamos começar agora, hoje não amanhã. Amanhã pode ser tarde para me ir lá visitar aquele vizinho que está doente, ou para me levar um pão para o vizinho, ou uma comida, ou dar uma esmola. Amanhã pode ser tarde. Então vamos começar a pensar hoje. O que eu estou fazendo de útil da minha vida? Não faço nada para mim, nem para ninguém, só penso no meu umbigo, né? Em ficar com um, ficar com outro, bebendo, se drogando, acha que está vivendo a vida, que está aproveitando a vida. Tá não, está suicidando. Está suicidando. Então, quando desencarnar, se não for para o Vale dos Suicidas, vai lá para outro planeta. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo abençoe a todos nós. Muita luz, muita paz em nossos corações. Então, agora, meus irmãos, eu quero rezar essa oração aqui de agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso querido amado Mestre, que Ele nos abençoa. Que possamos, sim, ver cada cidadão no mundo inteiro, mesmo quem está fazendo guerra, como irmãos, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Vamos lembrar de orar por eles também, porque eles também precisam de oração. Quanto mais gente orando, mais vai ter força, porque se a guerra vier, vai embora rápido. E para que muita gente não sofra tanto, né? Então a oração é importante. A oração, unidos somos uma força. Quando rezamos unidos, somos uma força maior ainda, porque nos unimos à espiritualidade amiga. Quando nos sintonamos com os espíritos de luz, com Deus, com Jesus e Maria, orando com fé, se abre uma luz muito grande lá do céu que vem para a terra. Isso vai tocando o coração das pessoas, né? Então vamos orar uns para os outros, mesmo para quem está fazendo maldade. Também são nossos irmãos, também são filhos do mesmo Deus. Senhor, Pai de infinito amor, nessa hora sublime, nossos corações estão em festa e se regozijam perante as bênçãos de luz que nos proporcionaste. Ó amor misericordioso de nosso Mestre Jesus, inseparável e desvelado amigo, abriu-nos a porta de novas oportunidades redentoras para nossos espíritos. Sejamos nós dignos de tal generosidade, aproveitando o momento que surge para decisões planificadoras. Revista-nos, Senhor, de coragem, determinação e perseverança para vencermos a nós mesmos na escala rumo ao Teu reino. Sabemos que este é apenas o início de uma tarefa. Inúmeras dificuldades virão e muitos trabalhos teremos pela frente, mas, no cumprimento do sagrado dever que nos ortogaste, jamais desfaleceremos, por maior que sejam os obstáculos. E se oportunidade, e se porventura vitória conseguirmos, os louros pertencerão a Ti. Pai amado, como supremo condutor de nossas vidas, assim recebe, Senhor, nossos preitos de gratidão
e o devotamento de nossos corações de filhos que almejam dedicar-se a teu serviço. Que a tua luz e o teu amor nos conduza sempre, firmes e confiantes, em nossos trabalhos. Obrigado, Jesus amado, pelo teu infinito amor. Que assim seja, assim será, e que vossa paz esteja em todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Fiquem na paz de Jesus e que Deus abençoe seus lares, seus familiares. Então, meus queridos irmãos, vamos meditar. Nossas mãos estão trabalhando em favor do bem, do próximo, de Jesus. Vamos pôr ela para trabalhar enquanto é tempo. Para a nossa felicidade. Porque Deus, Jesus, Virgem Maria, não precisa de nossas orações. Somos nós mesmos que precisamos. Então, levando nossas preces a eles, nós estamos nos fortalecendo. Estamos nos ajudando e ajudando aqueles para quem nós oramos. Então, vamos orar com fé e confiança. E, quem sabe, Deus ouve as nossas preces. Por isso, tudo tem que ter merecimento. Então, vamos sempre falar no fim das nossas orações que seja feita a vontade do Pai. Porque se alguma coisa está acontecendo com nós, ficamos doentes ou sofremos, estamos colhendo o que plantamos em outra vida honesta. Ou às vezes pedimos como prova para nos fortalecermos mais rápido a nossa fé. Né? Eu hoje estive meditando tudo isso que está acontecendo de problema de saúde comigo. Eu vim pensando, isso já vem acontecendo há muito tempo, há muitos anos. Quando meus filhos eram pequenos, eu não podia abaixar a cabeça para baixo, que vinha alguma coisa lá de dentro me sufocando. E se eu ficasse muito tempo de cabeça para baixo, eu achava que eu ia morrer sufocado. Até brincava com meu marido. Você quer me matar? Se você me amarrar de cabeça para baixo, uma meia hora aí que eu morro. Brincava com ele assim. Então, depois tive bronquite e as gripes que não sarava, eu tomava remédio, não sarava, melhorava um tempo, depois voltava de novo, até que eu comecei a tomar a vacina dos idosos, foi que as minhas gripes melhoraram. E cozinhava em fogão de lenha que tinha fumaça, trabalhava com meu marido na madeireira que tinha muita poeira de madeira, né? E lá em casa a lareira quase não tem fumaça, mas eu que limpava a lareira, vinha aquelas coisas da cinza pro meu nariz. Então, veio complicando ao longo do tempo. Então, às vezes eu posso perguntar, é as trevas que fez tudo isso? Não. Eles complicaram muito e eu senti dor e querer atrapalhar eu trabalhar. Mas eu acredito que isso vem acontecendo ao longo da minha vida. Então, foi as coisas que foram acontecendo, da bronquite, de gripe, de poeira, disso, daqui. E a alergia que eu peguei, quando meu filho Hudson nasceu, começou ali essa minha alergia. Quando ele nasceu, eu tive que tomar anestesia na espinha e anestesia geral, né? Porque foi complicado o parto dele. Então, depois que ele nasceu, eu fiquei meia hora espirrando direto, atim, atim, assim. Foi aí que foi começando, talvez alguma coisa que tivesse na anestesia que fez isso e foi acontecendo. Também pode ser porque cada um colhe o que planta. Talvez em outra vida eu tenha fumado, charuto, cachimbo, sei lá o quê, e ficou a sequela no meu corpo perispiritual. Agora o meu corpo perispiritual está colocando tudo para fora. Toda doença que sai no nosso corpo é porque está uma manchinha lá no corpo perispiritual de alguma coisa, de outra vida. Também pode ser provas que a gente pede, mas essa manchinha está lá, como prova ou como alguma coisa que a gente fez, e para limpar o nosso corpo perispiritual, para ele ficar leve, as doenças vão saindo no corpo. Então, quando o nosso corpo perispiritual estiver todo limpo, é porque nós já crescemos espiritualmente como seres humanos, vamos estar com as nossas duas asas abertas, vamos poder trabalhar mais e servir melhor a Jesus, porque já nos regeneramos. Agora, isso, meus irmãos, vai demorar 1.000 anos, 100 anos, 200, 500 anos. Isso vai de acordo com a que a pessoa já criou aqui e aqui. Pode levar 1.000 anos, 2, 3, e quanto mais nós nos esforçarmos a melhorarmos como seres humanos, mais nós vamos melhorando, os defeitos vão ficando para trás. Então, por enquanto, o meu corpo está recebendo do meu corpo espiritual, a prova seja lá o que for, para mim está assim, desse jeito, né? Então, é coluna, é fibromialgia, é alergia, e agora esses problemas pulmonares que eu estou custando respirar, é a apneia,
Então, isso veio, pelo que eu percebi, veio de quando meus filhos eram pequenos, desde lá da anestesia que foi acontecendo. Aí chegou a esse estágio que está agora. Mas eu estou comprando o aparelho respiratório que vai me ajudar a respirar melhor. Que eu tenho apneia, apopneia, não sei mais lá o que, umas coisinhas aí no pulmão. Então, quando o aparelho chegar, eu vou poder respirar melhor, que eu vou ter que usar ele à noite para dormir. Esse é o meu tratamento. Por enquanto, ainda não chegou. Então, mesmo se eu estivesse em São João del Rei, eu não ia estar em condições de estar trabalhando como médium incorporar espíritos sofredores pesados. Eu não ia estar em condições. Às vezes eu ia lá e recebia algum, mas era um ou outro, porque eu não ia poder ficar ali o tempo todo, né? Já que está difícil para mim ficar respirando. Isso ia prejudicar mais ainda a minha saúde, porque eu ia estar recebendo muita energia pesada, né? Então, meus irmãos, com a graça de Deus, quando eu voltar, eu vou poder estar trabalhando firme, sem ter nada mais me impedindo, até que a desencarnação me leve. E se Deus permitir, quando eu desencarnar, eu quero continuar trabalhando do outro lado, ajudando os meus irmãos como eu faço aqui hoje, encarnados e desencarnados. Então, que Deus me dê força para que eu possa continuar fazendo nem que seja o Evangelho e orando pelas pessoas, pelo planeta, porque assim, através do meu pensamento e das orações, eu vou estar servindo a Jesus. Há muitos meios de servir a Jesus. Mesmo estando dentro de casa e não podendo sair, eu posso trabalhar aqui, ó, com o meu pensamento e com o meu coração. E qualquer uma pessoa pode fazer isso. Qualquer um de vocês podem fazer, viu? Então, meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Que a graça de Deus, eu voltarei a gravar de novo enquanto meu celular estiver com carga, porque não está dando para mandar os vídeos, porque aqui está sem internet. O aparelho da internet caiu no chão. Então, a hora que tiver internet, eu vou enviando para vocês. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, que Deus abençoe todos vocês. Amém, Jesus, amém.